Vejamos esta questão de física do SSA2 da UPE sobre ciclo de Carnot. Um cientista deseja realizar um estudo da eficiência de uma máquina de Carnot e sua relação com os seus reservatórios térmicos. Ele dispõe de uma máquina de Carnot que possui um reservatório frio com temperatura de 7 graus Celsius e uma eficiência de 50%. A fim de fazer que a eficiência da máquina seja de 80%, de quantos graus Kelvin o cientista deve variar a temperatura do reservatório quente? Bem, para a resolução desta questão, coloco aqui inicialmente a expressão do rendimento da eficiência no ciclo de Carnot. O rendimento eta é igual a 1 menos a razão entre a temperatura da fonte fria pela temperatura da fonte quente. Reservatório frio, reservatório quente. No nosso caso, a temperatura do reservatório frio é de 7 graus Celsius. Só que aqui precisamos utilizar a temperatura em Kelvin. Precisamos sempre usar em Kelvin nesta fórmula. Então, somamos a temperatura dada com a quantidade constante 273. Portanto, a temperatura da fonte fria, 280 Kelvin. Vamos empregar esta fórmula para o rendimento de 50% e de 80%, calculando-se a temperatura do reservatório quente T de Q em cada caso. Então, essa é a ideia central desta questão. Então, para um rendimento percentual de 50%, temos aqui a repetição da fórmula dada e aqui, como não é em porcentagem, dividimos por 100. Então, 0,5 igual a 1 menos. Aqui o resultado da temperatura da fonte fria, 280, e desejamos T de Q. Então, aqui coloquei no primeiro membro esta fração e passei o meio para o segundo membro. Então, 1 menos meio no segundo membro. Repetindo aqui a fração no primeiro membro, 1 menos meio dá meio, e aqui fazemos meios pelos extremos. Cruzando, temos 0,5 T de Q, que é igual a 280, T de Q é igual a 280 sobre o meio, o que nos leva a uma temperatura do reservatório quente, neste caso de 560 Kelvin. O mesmo raciocínio, a mesma fórmula, a mesma ideia para um rendimento de 80%. Então, aqui temos novamente, só que aqui 0,8, não devemos usar aqui, não podemos usar aqui em porcentagem, 1 menos a reprodução da mesma fração, colocando aqui no primeiro membro e passando os 8 décimos para o segundo membro. Repetindo aqui, subtraindo, 1 menos 0,8, 0,2, fazendo mais uma vez meios pelos extremos, T de Q igual a 280 sobre 0,2, o que nos leva a 1400 Kelvin. No nosso caso, na questão, voltando ao texto, é colocado aqui a pergunta: de quantos graus Kelvin o cientista deve variar a temperatura do reservatório quente? Então, no caso, basta calcularmos a variação entre os dois resultados T de Q obtidos. Então, portanto, é 1400, que é para a segunda situação em que o rendimento passa a ser de 80%, menos a temperatura quando o rendimento é de 50%, no caso 560. Essa diferença dá um resultado positivo de 840 Kelvin, que se encontra na alternativa C. Ok, pessoal? Então é isso, uma questão de física que caiu no vestibular seriado da UPE.
SSA2. Desejo a todos sempre muito sucesso e até a próxima resolução, até a próxima videoaula.